Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje vamos começar um novo capítulo da obra Os 12 Trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para capítulo 2, Os Bois de Gerion. Na ilustração temos Emília montada no burrinho e ao lado dela o Visconde, dentro de um cesto, ou coisa parecida. Lembram de ontem como é que foi? Se viram o vídeo de ontem, vocês sabem do que se trata. Parte 1. Os Bois de Gerion. Hércules seguia na frente. Depois vinha meio a meio com Pedrinho no lombo. O asno Lúcio com Emília montada de banda como as mulheres que usam cilhão e com o Visconde no piquá. Vinha na retaguarda. Aposto que bem poucos sabem o que é cilhão e o que é piquá. Cilhão é uma cela de um estribo só, em que as mulheres de saia comprida cavalgam de banda. As que usam culotes montam na moda dos homens. E piquá é uma coisa facílima de compreender vendo, mas difícil de explicar com palavras. Uma espécie de dois bolsos ligados entre si, de modo que cada um fique numa banda do animal, e a carga que vai num dos bolsos faz contrapeso que vai no outro. Simples, não é? E é simples parece simples de explicar também. São duas bolsas ligadas entre si, que fica uma em cada lado do animal para manter o equilíbrio. Se botar muito peso num, ela cai. Pedrinho havia feito um piquá de cipó, de modo que a canastrinha ficasse de um lado como contrapeso do Visconde e o Visconde ficasse do outro lado como contrapeso da canastrinha. E assim, contrapesando o outro, o piquá se equilibrava muito bem sobre o lombo de Lúcio. O asno já não dava suspiro nenhum. Que gostosura lhe foi ver-se livre de melampo. Emília era um peso-pluma. Quanto pesava na balança? Uns 8 quilos, se tanto. E o Visconde? Esse não chegava nem a 1 quilo. Mas como então podia servir de contrapeso uma canastrinha cheia de coisas, onde havia até uma pena de bronze? A explicação é que o Visconde pesava pouco, mas sua ciência pesava muito. Conhecimento que está dentro da cabeça não tem peso. Como é que então ele pesava? Fica um mistério. Emília, de prosa com Lúcio, fê-lo contar sua vida inteirinha desde que nasceu. Depois perguntou: que ideia é aquela de virar coruja? Lúcio respondeu depois de profundo suspiro: arrastamento, puro arrastamento. Vendo a velha virar em coruja e sair pela janela, fui arrastado a fazer a mesma coisa. Não acontece isso a você às vezes? Está claro que acontece, mas como é que vai pegar uma pomada de coruja e pega uma de quadrúpede? Não havia rótulos nos postinhos? Havia, mas estava escuro no quarto da velha e talvez os rótulos estivessem trocados justamente para castigo dos intrusos. Essas feiticeiras são umas danadas. E a prosa foi por aí afora. Pedrinho também não parava de conversar com meio a meio. Que mina! Isso da gente ser metade homem, metade cavalo. Fica-se com a vantagem dos dois. A enorme força dos 4 pés e a velocidade dos cavalos e a inteligência e a fala do homem. Mas uma coisa não compreendo. Como é que, sendo vocês centauros, são superiores a nós, não centauros? Tendo o mesmo cérebro que nós e muito mais força física e meios naturais de defesa, como é que não dominaram os homens? Meio a meio, que já estava com a inteligência bem desenvolvida e tinha observado e aprendido muita coisa, deu uma resposta certa. Por causa dele, e apontou para Hércules com um beijo. Como? Por causa dele, sim. Quem foi que destruiu quase todos os centauros? Ele. Como é que os centauros vão de dominar os homens, se ele não deixa haver centauros?
Há pouquíssimos hoje. Nossa raça está se perdendo. Por quê? Por causa dele. Hércules seguia lá adiante, imerso em pensamentos. Estava a parafusar em Gerião. Como seria realmente esse Gerião? Cada qual afirmava uma coisa. Um que era filho de Crisaor, o irmão de Pégaso, e da Oceanide Calirói, e que nascera com 3 cabeças e 6 pernas. Outros davam-lhe 6 cabeças e 3 pernas. Uma grande trapalhada. Mas fosse como fosse, nada mais terrível do que esse monstro da ilha de Eritia, dono de bois ainda mais belos que os de Creta. Como todos os grandes heróis, Hércules no começo de uma aventura mostrava-se inquieto. O sangue frio só lhe vinha e da maneira mais absoluta quando defrontava o perigo. E assim, lá adiante eles, de rumo a Eritia, cada qual preocupado com uma ordem de ideias. Chegados à costa, Hércules mandou Pedrinho em busca de um navio que os levasse à ilha e ficou sentado por ali, num grande desânimo, só de pensar no enjoo que ia padecer. Pedrinho conseguiu um bonito barco de vela de 60 toneladas. Um verdadeiro iatezinho de navegação costeira. E como que ele sabia que pesava 60 toneladas? Fica um mistério. Seu capitão, o velho Agatirso, assustou-se com a presença do jovem centauro, e mais ainda com o asno falante e a aranha de cartola. Mas acostumou-se depressa. Pedrinho fê-lo contar o que sabia do rei Gerião. Então é rei também, admirou-se Emília. Que terra de reis e bois aqui! Quantos? O Visconde explicou que os reis gregos nada tinham com os reis modernos. Não passavam de chefes de uma cidade ou de um limitado território. Mais ou menos como chefe político. Um coronel das cidades do interior. O mandão, o cacique. Sim, continuou Agatirso. Gerião é o rei da ilha, mas um rei monstruoso. Tem 3 cabeças. Ouso dizer 1000 coisas, Pedrinho. Uns falam em 6 pernas e 3 cabeças, outros em 6 cabeças e 3 pernas. Como seria realmente esse monstro? Agatirso sabia ao certo. Declarou até que já o tinha visto com seus próprios olhos. 3 cabeças sim, mas 2 pernas só. A tal história das 6 pernas não precisa de fantasia. E que tal é como rei? Ah, a maior das pestes. Riquíssimo em rebanhos, furta o gado de todo mundo e não há quem lhe furte um só cordeirinho. Por quê? Porque seus rebanhos são guardados não só pelo pastor Eurytion, monstro de 2 cabeças, como também por um terrível dragão de 7 caudas. A ilha do Minotauro, na ilha do Minotauro não eram bois, aqui são cabeças, comentou Emília. 3 no rei, 2 no pastor, 7 no dragão. Que cabeçada! Agatirso continuou. Além da sua ferocidade, Gerião tem a fama de ser a criatura mais forte que o mundo jamais produziu. Luta no campo com os touros mais brávios, como se fossem carneirinhos, e até o dragão o teme. E como goza de uma saúde excelente, ai de nós, temos de suportá-lo ainda por muitos anos. Isso não, objetou Pedrinho. Não é nada impossível que de repente apareça um herói que dê cabo dele. Um velho Agatirso soltou uma risada gostosa. Dar cabo dele? Ha, ha, ha. Gerião é invencível. Herói nenhum ousa fazer de frente. Fica de pernas bambas só de avistá-lo. E vendo Hércules de olho muito branco, caído por ali, já arrastado pelo enjoo, cochichou para Pedrinho. Está vendo? O seu herói só de ouvir falar em Gerião já está bambo. Oh, não, explicou Pedrinho. Aquilo é enjoo. Hércules suporta tudo no mundo, menos viagens de mar. Ah, enjoa mesmo. Vomita até os bofes. Agatirso fingiu engolir a explicação. No fundo estava convencidíssimo de que a doença do herói era puro medo. Muitas coisas ainda contou o velho capitão do barco. O rei de Eritia juntara o seu maravilhoso rebanho à custa dos vizinhos.
e avançando nas terras alheias e pegando o mais bonito. Ficou assim com a flor do gado das redondezas. E dele ninguém tira um carrapato, de medo do pastor de 2 cabeças e do dragão. Sei, disse Pedrinho. Mas quer apostar que Hércules vare com essa cabeçaria toda e leva os bois de Gerião para Micenas? Foi a ordem que recebeu do rei de lá. E quando Hércules recebe uma ordem de tal rei, cumpre-a com maior rigor. Quantas coisas tremendas já não ouvimos executar? E desafiou a história dos 9 trabalhos de Hércules já realizados. E desfiou a história dos 9 trabalhos de Hércules já realizados. Faltam 3. Mesmo assim, Agatirso olhava com desprezo para o herói enjoado e sorria com maior ceticismo. Positivamente não acreditava que aquele massa bruta valesse alguma coisa. Marinheiro que não enjoa, despreza o embarcadiço que enjoa. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história aí. Melhor possível.